Como eu posso confiar no instrumento de medição que estou usando? Será que simplesmente o fato dele estar calibrado é o suficiente? Tomás, da metrologia, você está na metrologia na prática, um cara orientado a entusiastas como você, profissional que atua diretamente ou indiretamente com medição, com metrologia. Bom, sinto muito informar, mas não. Então, o fato do instrumento estar calibrado não quer dizer que você pode utilizá-lo cegamente. A calibração determina as características metrológicas do instrumento no momento em que ele foi calibrado, no exato momento que ele está sendo medido. Não há nada, e absolutamente nada, que garanta que o instrumento não sofra desgastes ou danos após a calibração. Então, o certificado de validade passada, ok? E, obviamente, as características metrológicas podem mudar de forma a gerar problemas, né, no processo e tomada de decisões errôneas. Com isso, é fundamental a execução de checagens intermediárias, ou como muitos também chamam de verificações intermediárias. Mas como executar essas verificações e, se é necessário, você ter um padrão para isso? Bom, vamos responder algumas perguntas. Né? Mas antes de responder, deixa aqui nos comentários se você executa ou não a verificação intermediária dos instrumentos que você utiliza. Ok? Bom, como executar as verificações intermediárias? Né? Nós temos que ter atenção a 3 itens. O primeiro, tá? Você precisa ter uma referência confiável, seja um instrumento ou um artefato qualquer. Tá? Veja, não é obrigatório que você utilize o instrumento, tá? Mas sim o artefato que você está usando seja efetivamente confiável. É isso que importa no momento. Tá? E se você estiver usando um instrumento como referência, é importantíssimo que ele tenha pelo menos as mesmas características metrológicas do instrumento que você está efetuando a verificação, e não superior. Tá? Então, o instrumento ele precisa ter as mesmas características metrológicas ou características metrológicas superiores ao instrumento que você vai verificar. Tá? 2. Você precisa executar a medição usando o mesmo método, o mesmo princípio com que o instrumento foi calibrado. Então, se você estiver falando de uma pesagem, obviamente o processo é o mesmo, né? Instrumentos dimensionais, de pressão, a mesma coisa. O procedimento precisa ser o mesmo. Tá? E um outro ponto importante, quando você for executar essa verificação, você precisa fazer a verificação nos mesmos pontos em que foi calibrado. Isso é um ponto fundamental no processo. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Vamos verificar, por exemplo, uma balança no ponto de um programa. Nesse caso, tá, você pode utilizar um padrão, tá, um outro peso padrão ou um artefato. No nosso caso aqui, nós vamos usar um padrão, né, um peso padrão, mas calibrado e outro não calibrado. Então, o primeiro, ele é um peso calibrado. Você tem um certificado de calibração dele. Nesse caso, você, como tem o certificado da calibração, você vai usar esse padrão, esse peso, e vai efetuar a pesagem dele e vai comparar os valores. Ok? Como você tem a incerteza da medição, você pode usar um erro normalizado para fazer essa comparação. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o vídeo onde nós falamos sobre erro normalizado. Ok? A segunda parte, né, ou seja, uma segunda forma, é você utilizar um padrão, né, ou seja, um peso que não tenha a calibração, não tenha o certificado de calibração. Nesse caso, como é que você vai fazer? Você vai, durante a calibração, fazer a medição do teu peso, tá? Logo após a medição que o laboratório fizer. Então, no nosso caso, nós temos um peso de 1 kg. Tá? O laboratório ele vai fazer a pesagem, né? Vai pesar o padrão dele de 1 kg, vai efetuar a leitura e você vai pegar o teu padrão e vai colocar ele também. E, obviamente, vai ler os valores. Quando o certificado chegar, tá? Você tem o certificado, o erro e a incerteza da balança. Mas lembra que você tem as leituras do peso dele e do teu peso no momento que foi calibrado. Quando você for executar a verificação, o que você vai fazer é comparar o teu peso, tá, com o valor que está no certificado. E, obviamente, fazer as correções. Então, você vai pegar a diferença do peso dele, de leitura do peso dele com o teu peso, e os valores vão precisar estar muito próximos. Os valores que você encontrar vão precisar estar muito próximos, tá, em função do erro que existe no certificado. Ok? Então, ou seja, há várias formas
de você efetuar a verificação do instrumento. E lembrando que essas verificações, elas devem ser feitas periodicamente. Tá, então, ou seja, vamos supor aqui que no teu instrumento você tem uma periodicidade de calibração determinada para ser feita uma vez a cada 12 meses. Então, o interessante é que, pelo menos inicialmente, você faça essa verificação uma vez a cada 3 meses e compare com o valor do certificado de calibração. E você sempre vai estar comparando, não só com o certificado de calibração, mas com as verificações anteriores. Então, por exemplo, como nós falamos aqui de uma periodicidade de 12 meses, de você executar pelo menos 3 verificações ao longo desse período, quando você fizer a segunda verificação, você vai comparar esse valor da segunda com a verificação anterior e o valor da segunda com o certificado de calibração. Aí, com isso, você vai efetivamente acompanhar a evolução desse instrumento e saber qual o comportamento dele. Isso é um ponto fundamental para que você tenha confiabilidade na sua medição, uma vez que a calibração valida passada. Então, a verificação do instrumento ela é tão ou mais importante do que a calibração do instrumento de medição. Aí é altamente recomendável com que esse processo ele seja inserido no seu dia a dia. Ok? Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele é interessante, comenta aqui, tá? Se você faz a verificação, como nós falamos anteriormente, quais são os instrumentos que você verifica, quais são as dificuldades que você encontra, né? No momento de efetuar essa verificação. Nós vamos ter um prazer muito grande aqui estar respondendo todos os comentários. Tá? Deixa seu like, recomende o canal para outros profissionais como você também acompanharem e estarem aí obtendo informações e atualizado com relação à metrologia. Grande abraço.